Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, qual a importância do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, conhecido como Fundeb? O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é extremamente importante porque ele permite que os estados e municípios mais pobres recebam dinheiro da União para melhorarem o seu ensino. Há estados e, sobretudo, municípios que não têm o suficiente para o valor mínimo por aluno, ano, fixado pelo próprio MEC a partir de certos critérios e que, na verdade, é um valor modesto. Muitas vezes está perto do que se paga por mês numa boa escola particular de São Paulo ou Rio pela educação no mesmo nível fundamental ou básico. É bom lembrar que o Fundeb foi criado no governo Fernando Henrique com o nome de Fundef, para o ensino fundamental, e virou Fundeb, abrangendo toda a educação básica no governo Lula. E ele tem sido importante para ajudar os municípios mais pobres, no sentido e também estados, para complementarem o salário dos professores, que às vezes é insuficiente para dar uma certa dignidade. Notem que o salário do professor na rede pública ainda é modesto, ainda não chega a tornar atrativa a profissão. Só para terem ideia, quando foi votado o Plano Nacional de Educação em 2014, aprovado por unanimidade do Congresso, sem nenhum voto contra em nenhuma das duas casas, sancionado pelo então presidente Dilma sem nenhum veto, um dos seus itens dizia: melhorar a remuneração do professor, porque o professor da educação básica, que hoje precisa ter ensino superior para lecionar, ele recebe apenas 70% da média de todas as pessoas que têm a mesma escolaridade, isto é, 4 anos de ensino superior. Uma proposta de emenda à Constituição da deputada Dorinha Rezende propõe um novo modelo para o Fundeb. Qual a sua análise dessa proposta? A proposta da professora Dorinha, do DEM de Tocantins, que é uma pessoa muito empenhada na educação, tem um lado muito positivo, que ela não só mantém o Fundeb, como ela também faz um aumento do valor que será destinado pela União. Atualmente a União contribui com 10% do valor do fundo, isto é, você soma tudo que estados e municípios dão de educação e a União coloca mais 10%, que vai então ser rateado para beneficiar sobretudo os municípios e estados mais pobres, com menos condições de atender a educação. O que ela propõe? Que essa contribuição, que hoje é 10% e termina no ano de 2020, passe a 15% em 2021 e vai subindo 2,5% ao ano até chegar a 40% em 2031. É um projeto ambicioso, é audacioso, mas é bom porque ele é garantia essencial para que as escolas dos estados e municípios melhorem. Ele pode representar um avanço gigantesco para os estados e municípios mais pobres. O que isso quer dizer? Quer dizer que crianças que hoje têm uma educação ruim vão melhorá-la. Quer dizer que crianças que hoje não têm oportunidades de trabalho, de desenvolver seus talentos, porque muitas delas são extremamente talentosas, mas nunca tiveram chance disso, elas terão essa oportunidade. Isso não só é benéfico para cada criança isoladamente, como benéfico para o país. Nós temos que entender claramente uma coisa: a educação, ela beneficia o indivíduo que a tem, que pode melhorar seu nível de vida, sua percepção do mundo, sua atitude em relação às coisas, mas ela beneficia sobretudo o conjunto da sociedade, porque ela faz que talentos que estavam desconhecidos, desperdiçados, cresçam. Vejam que coisa triste é que muitas vezes na favela o jovem rapaz, ele tem uma chance de se desenvolver, sobretudo se ele for cantor ou jogador de futebol. Outros espaços profissionais lhe são muitas vezes vedados, até porque ele não teve oportunidade de crescer na maior parte das outras profissões. Então é essencial nós fortalecermos o Fundeb, é essencial que ele seja mantido, porque se não houver votação, ele termina no fim do ano que vem. Temos 1 ano e pouco para votar isso, o MEC até agora não tem posição, e a proposta da professora Dorinha, relatora no Congresso, é um passo muito importante para prestigiarmos e apoiarmos. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, a ativista sueca Greta Thunberg está em evidência nessa semana. Quem é ela? Tudo bem, Gabriel? Então, sobre a Greta, ela é uma adolescente, com 16 anos e vem trazendo muita atenção para essa questão climática. Ela começou fazendo greves, não indo na escola às sextas-feiras, com o apoio dos pais, e vem trazendo cada vez mais atenção sobre essa questão das mudanças climáticas que vem ocorrendo e a trajetória que os diversos governos vêm traçando, a favor ou não dessa questão de emissão de gases, redução de acordos climáticos, os Estados Unidos que saiu. Então, ela vem trazendo atenção para um tema que é super importante, sempre falando na questão dos... Ela fala assim, eu não quero que as pessoas me ouçam, eu quero que elas ouçam os dados que os cientistas estão trazendo. E se a gente traz isso para o Brasil, é muito engraçado uma jovem, uma adolescente de 16 anos ser tão coerente quando a gente pega um presidente e vários apoiadores que dizem que nada disso existe, ou que os dados estão errados e que existe uma teoria da conspiração, as pessoas estão por trás, as ONGs. Então é muito irônico, a gente vê um adolescente sendo muito mais coerente do que um representante de uma nação tão importante quanto o Brasil. E qual a importância destas questões que ela levanta? Eu acho que essas questões são muito importantes. Quando a gente pensa num crescimento econômico sustentável, o que a gente quer dizer com sustentável? É justamente crescer economicamente, mas propiciando condições para que as futuras gerações possam estar vivendo em harmonia nesse planeta e com qualidade de vida. É um crescimento que não compromete o próprio crescimento futuro e não compromete a capacidade das pessoas estarem vivendo nesse planeta. E de fato, existem dados que a humanidade ela já vem consumindo mais do que a natureza consegue fornecer. Ele vem tirando mais da natureza do que ela consegue repor. E a gente tem emitido cada vez mais gases de efeito estufa que terão efeitos que a gente não sabe muito bem quais são eles. Fala-se muito do aumento da temperatura, com consequente derretimento de parte das calotas polares, com o aumento do nível do mar, mas isso pode causar mudanças drásticas em termos de temperatura, em termos de variação de temperatura, chuvas, afetando as diferentes partes do planeta em termos de produção de alimentos, provocando talvez ondas de fome. Cidades aí que existiam não vão existir mais. A gente não sabe muito bem quais serão as consequências disso. Existem previsões, mas pode ser que elas sejam piores ou melhores. Mas o fato é que a situação precisa de atenção. A gente precisa olhar para essa questão da sustentabilidade do crescimento, para as questões climáticas, para a questão da produção que faça sentido. Que faz sentido, que é um crescimento que não vai comprometer o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e nossos netos. Então, é mais do que bem-vinda essa discussão e partindo de adolescentes e jovens que têm uma consciência que a gente não percebe em gerações mais velhas, que estão comandando os diferentes países, as diferentes empresas, que a gente não enxerga essa consciência tão forte. Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, muito bom dia para nós aqui no Brasil, muito boa noite para o senhor aí no Japão. Sobre o que vamos conversar hoje, professor? Roberto e ouvintes da Rádio USP, vamos deixar um pouco de lado a questão do museu e falar um pouco dessa experiência agora que eu estou tendo no outro lado do mundo, aqui no Japão, em Tóquio,
no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Waseda. E a possibilidade de estar em Waseda, que é uma universidade privada, mas muito respeitada em diferentes áreas e que tem uma tradição, né, acadêmica louvável, é justamente a possibilidade de também conhecer novas pesquisas, uma outra estrutura para pesquisa, né, e principalmente analisar, ver como a universidade se relaciona com assuntos urgentes, né, que estão modelando a nossa realidade, né, o nosso contemporâneo. Como é o Instituto de Estudos Avançados aí da Universidade de Waseda, professor? Geralmente associamos um Instituto de Estudos Avançados a esses avanços, né, da ciência, de uma ciência de vanguarda, de um olhar para o futuro, de uma relação também, que eu acho importante frisar, né, de uma crítica ao presente, uma vez que essa crítica possibilita, de fato, a gente abrir novas fronteiras, novas visões, né, temos outras perspectivas em relação ao modo como a gente lida com determinadas situações, condições e desafios mesmo que o mundo nos coloca diariamente, né? Nesse sentido, eu considero que o Instituto de Estudos Avançados é uma plataforma de crítica institucional, olhando para a universidade e olhando para a sua estrutura acadêmica e construindo aí um discurso crítico mais construtivo em relação a essa realidade. Isso também se dá diante da sociedade, né? O que eu vejo aqui em Waseda é que o Instituto de Estudos Avançados está dando muito destaque à questão do autoritarismo no mundo, né? E mesmo dessa situação polarizada que estamos vivendo em diferentes partes do mundo, né? O Japão também tem uma situação onde o atual governo tende mais para a direita e não seria de extrema direita, mas tem um discurso bastante conservador e até, de certa maneira, há alguns anos foi o primeiro governo a questionar, por exemplo, as humanidades e as ciências sociais e políticas das universidades, dizendo por que dinheiro público precisa ir para esse tipo de pesquisa, né? Quando se destacava aí pesquisas de aplicação pura e simplesmente, né? E não pesquisas que de fato sejam pesquisas que vão questionar aí essas diferentes realidades. Nesse breve momento que eu já estou aqui, eu participei de 2 eventos que de fato questionam aí, ou perguntam, né, e trazem cientistas do mundo inteiro, isso que é importante, para discutir o autoritarismo. Um desses é o Poltext, que usa bancos de dados, né, usa muita informação. A ideia é que a alta computação se relacione com essas interpretações, que não seriam interpretações, mas essas análises de determinadas situações políticas. O Poltext, em as várias debates, palestras que eu assisti, tendem mais para uma análise científica, estatística, talvez, desse tipo de situação, né? Enquanto que esse outro evento que eu participei ontem, que faz essa análise dos valores multifacetados e dos contextos em diferentes dimensões, né, são mais qualitativas, tentando talvez aí avançar numa interpretação dos dados, né? Então eu entendo que isso seria talvez importante ser trabalhado também em contextos como o do Brasil. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. O Prêmio Ig Nobel da Paz deste ano sai para estudos sobre a compreensão da satisfação de coçar. Professor, explique esse prêmio, por favor. Agora, recentemente, foi anunciada mais uma vez a lista dos premiados com o Ig Nobel, um prêmio estabelecido em 1991 entre colegas cientistas para pesquisas, como eles mesmos definiram, fazem rir e depois fazem pensar. É nítida que aí há um trocadilho
com o Prêmio Nobel, estabelecido pelo cientista sueco em 1895 e conferido anualmente desde 1901, e que muito prestígio traz a cientistas, instituições e a países. O curioso, e o Prêmio Nobel sempre tem curiosidades, é que 2019 premiou um grupo de pesquisadores, Bin Saif, Jill Yusupovich e Frances Maglove, que tem uma carreira dedicada a compreender os mecanismos e as compensações relacionadas ao ato de coçar. Nesse estudo destacado, eles observaram em cobaias a relação dos lugares que, uma vez estimulados, traziam mais satisfação, região de tornozelo e região de antebraço, e, em estudos anteriores, também relacionaram o ato de coçar com ansiedade e outros aspectos psicológicos. Reconhecimento através de prêmios em pesquisa é sempre delicado, controverso, o que foi deixado de lado para que alguns sejam destacados, e mesmo um prêmio desse, carregado de ironia, nos faz pensar. Por exemplo, na questão do hábito de coçar, o entendimento simples da medicina hoje é que o indivíduo está passando por uma crise alérgica, seja na pele, seja em órgãos respiratórios ou nos olhos, ou o indivíduo está infestado por piolhos, carrapatos, assim como diz a trova da música: coço, recoço, procuro, mas não vejo, não sei se era pulga ou se era um percevejo. Professor, e o ato de coçar os olhos? Mas, de fato, fazendo pensar um pouco, é interessante que pesquisadores, ainda que contemplados com esse prêmio irônico, se dediquem a ampliar o conhecimento dos mecanismos que fazem o indivíduo se coçar. Muito do dia a dia da clínica oftalmológica é dedicado a pessoas que excederam no hábito de coçar, que levam medicações para casa, muitas vezes rapidamente interpretados como, eu já disse, alergia ou algum outro problema ambiental, e estamos vivendo adversidades ambientais, não há dúvida, mas procurar compensar um incômodo ocular como a coceira nos olhos é contraindicado. Os olhos são órgãos delicados, feitos de estruturas muito equilibradas para nos darem nitidez visual, e o simples trauma do coçar pode comprometer aguda ou cronicamente a nitidez da visão. Assim, se vier a vontade de coçar, seja por alergia, seja por ácaros, pulgas, percevejos ou piolho, evitar de coçar ainda é melhor do que se dar ao ato de esfregar os olhos com a intenção errada de conseguir um alívio, seja da tensão, seja desse incômodo, ou seja, procurando conter a ansiedade. Fica esse o recado dos premiados, então, do Ig Nobel de 2019, enquanto aguardamos a revelação de quem ganhará o Prêmio Nobel de Medicina de 2019, e aos intencionados em um dia terem esse reconhecimento, fica a dica: 2019 está fechado, 2020 é a próxima meta. Muito obrigado. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig. Professor, qual a importância de movimentos como a greve do clima? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. No dia 20 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas no mundo inteiro para protestar contra a falta de ações efetivas e reverter as ações humanas responsáveis pelas mudanças climáticas. Trata-se de um bem-vindo lembrete que frações crescentes das nossas sociedades estão se conscientizando sobre os perigos das mudanças climáticas em curso para a sobrevivência da nossa espécie. É um grande desafio reduzir significativamente nossas emissões de gás carbônico na atmosfera. Na coluna de hoje, quero falar de uma jovem sueca de 16 anos. Em agosto de 2018, Greta Thunberg, então com 15 anos de idade, resolveu fazer uma manifestação em frente ao parlamento sueco, uma greve escolar pelo clima. Durante 15 dias, ela protestou em horário escolar, manifestando a sua intenção de permanecer em greve até que a Suécia adotasse as metas do Acordo de Paris.
A partir de 7 de setembro de 2018, ela decidiu que voltaria à escola e que protestaria apenas às sextas-feiras, que se tornariam as sextas-feiras pelo futuro. Aos poucos, seu protesto solitário ganhou visibilidade e foi obtendo adesões progressivas de outras crianças e adolescentes, tanto na Suécia quanto em outros países. Greta Thunberg foi diagnosticada com síndrome de Asperger, uma condição com traços similares ao autismo, possivelmente uma das razões pelas quais ela consegue se expressar sem muitos filtros diante de autoridades mundiais e grandes empresários, culpando-os diretamente pela falta de ação para combater as mudanças climáticas. A sua mensagem ressoa forte. Os adultos de hoje estamos falhando terrivelmente em conter as emissões de gases responsáveis por efeito estufa, cujo resultado é um aquecimento acelerado da atmosfera terrestre, resultando em mudanças climáticas que devem ter efeitos drásticos no futuro. Ou seja, nossos filhos e nossos netos vão enfrentar um meio ambiente hostil devido à nossa irresponsabilidade em lidar com mudanças climáticas que nós estamos causando. Por que a gente está falando sobre uma ativista, uma militante contra as mudanças climáticas, numa coluna dedicada à ciência e aos cientistas? Bem, um dos sintomas de Greta é mudez seletiva. Ela só fala quando é necessário, e segundo ela, agora é um desses momentos. O seu carisma, sua forma direta e incisiva de responsabilizar os adultos pela angústia dos jovens em relação às sombrias perspectivas de futuro, levaram a uma grande exposição na mídia e a diversos convites para falar em fóruns internacionais. Diante do Congresso dos Estados Unidos, ela preferiu não fazer um pronunciamento. Fez apenas uma curta manifestação e entregou um relatório do IPCC de 2018 como seu testemunho. Ela disse aos deputados: "Não quero que vocês ouçam o que eu tenho a dizer. Quero que ouçam o que os cientistas tenham a dizer. Quero que se unam em torno da ciência. Quero, então, que vocês ajam." Que tipo de ação é necessária e como o Brasil se insere nesse esforço global? Ao longo das últimas décadas, o Brasil ocupava a posição de liderança na luta contra as mudanças climáticas. Parte da importância do Brasil deve-se à Amazônia e o seu efeito como um potencial sorvedouro de carbono na atmosfera. Embora a fração de CO2 componha uma parte muito pequena da atmosfera, a sua presença tem forte influência no balanço entre a radiação solar que recebemos e aquela que o planeta devolve ao espaço. Ao refletir parte dessa radiação de volta para a Terra, o CO2, junto com outros gases dispersos na atmosfera, contribui para o aquecimento do planeta no chamado efeito estufa. Grandes florestas como a amazônica removem gás carbônico da atmosfera e o fixam na Terra. Preservando a floresta, o Brasil contribui para esse processo. No entanto, devido à atuação do novo governo, processos de devastação da floresta voltaram a se intensificar. Os efeitos do desmatamento, seguido de queimadas para uso da terra em pastagens para gado, provocam danos irreversíveis ao ecossistema e emitem vastas quantidades de CO2 na atmosfera. Em editorial na revista Science Advances, em fevereiro de 2018, Thomas Lovejoy e Carlos Nobre descreveram o frágil equilíbrio da floresta. Os cientistas sabem que a partir de um determinado nível de devastação, o processo é irreversível e vai ocorrer uma savanização da região. Eles estimam que o ponto de não retorno seja em torno de 20% da floresta, cifra da qual estamos muito próximos. O Brasil agora se dirige rumo ao precipício a 200 km por hora, enquanto antes estávamos responsavelmente respeitando os limites de velocidade. Greta é quem tem razão. Precisamos mudar radicalmente o rumo. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas. Com Paulo Nussensweig.